Muito bom dia a todos. Eu quero dizer da minha honra e da minha alegria em estar aqui hoje neste recinto do Tribunal Superior do Trabalho, neste evento patrocinado pela ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, na discussão desse tema que é muito caro a todos nós, que é o do novo Código de Processo Civil, que está projetado e provavelmente será votado até o fim do ano no Senado da República, e as suas repercussões dentro do processo do trabalho. Agradeço ao ministro João Oreste Dallazen, que é o nosso presidente, pelo convite que me foi feito e por estar aqui representando os organizadores de todo esse evento. Cumprimento os organizadores, estou vendo aqui na minha frente o professor Fred Didier, o professor Emílio Diero, que vai falar depois de mim, meu colega do Paraná. Cumprimento os ministros do Superior Tribunal do Trabalho, os desembargadores dos tribunais regionais do trabalho, de praticamente todas as regiões do Brasil, e os juízes do trabalho que estão aqui no auditório, de todas as regiões do país, praticamente, e os servidores que nos veem num prédio anexo, não é? E dizer que estamos muito felizes em poder discutir os assuntos do processo civil e suas repercussões no processo de trabalho. Evidentemente que eu não quero aqui cair num pormenor muito delicado, que é o de tentar civilizar o processo de trabalho. Civilizar no sentido de tornar refém do processo civil. Quem falava muito isso era o professor Antônio Catarino, de todos conhecido, baiano também, que falava: vocês processualistas civis querem aqui civilizar o processo do trabalho, deixa a gente aqui com a nossa peculiaridade, etc. O Catarino era muito interessante nesse aspecto, né? E ele falava bem assim, brincando, mas sério, né? Então, por isso, a advertência de que eu não quero transformá-los em processualistas civis, e nem tentar cair nessa área, né, que é meio complicada. De toda forma, e mesmo porque aquele artigo da CLT que diz que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil ao processo do trabalho, ele, com as novas leis que estão surgindo do processo do trabalho, fica um pouco meio, né, está um pouco meio de lado, já não está assim com tanta repercussão assim dentro do processo do trabalho, principalmente por conta da Lei 13.015, que vai tratar agora das questões dos repetitivos no recurso de revista e assim por diante, da iniciativa que nós sabemos bem aqui de ministros importantes do Tribunal Superior do Trabalho. Mas a nossa tarefa é falar aos senhores sobre a força dos precedentes judiciais no Estado federativo. Então, tem havido uma discussão muito séria no Brasil, de uns tempos para cá ela se acentuou, no sentido de tentar minimizar os impactos do volume dos processos no Brasil, né, naquilo em que se refere aos recursos, principalmente. Não só as ações judiciais, mas principalmente com relação aos recursos. Essa é a razão pela qual se discutiu muito na reforma do Judiciário, que culminou com a emenda constitucional número 45, de 2004, que trouxe, por exemplo, a repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante no âmbito apenas do Supremo Tribunal Federal e não dos demais tribunais superiores, do TST, do STJ, por exemplo. Então, esses foram mecanismos na tentativa de equacionar o volume exagerado que existe de recursos nos tribunais superiores, principalmente. E esse é um problema que não é só brasileiro, é um problema mundial também, mas o Brasil é recordista indiscutível, muito na frente do segundo colocado em matéria de número de demandas que tramitam no Poder Judiciário. O Brasil tem, hoje, aproximadamente, segundo estatísticas do CNJ, 100 milhões de ações tramitando, em todos os níveis do Poder Judiciário, evidentemente, no foro brasileiro. 100 milhões, nós somos 200 milhões de habitantes,
tem uma ação para cada 2 habitantes. É muita coisa. Nós somos um país litigioso, vamos dizer assim. Todos querem litigar. E estamos procurando agora minimizar os efeitos desta litigiosidade exagerada, né, com reformas processuais. Tanto reformas na Constituição, a que ocorreu há 10 anos, né, com a emenda 45, como as que vieram depois em leis ordinárias, e agora uma lei ordinária especial, que é um código, né, de processo civil, que está sendo examinado agora em última instância pelo Senado da República, já que o projeto é originário do Senado, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, na Câmara foi aprovado também, e voltou com emendas, voltou ao Senado e está hoje no Senado para apreciação das emendas da Câmara dos Deputados. Então, é isso que será votado, segundo algumas projeções, até o final do ano. Então, se no final do ano o Senado votar o projeto da Câmara, nós teremos, no começo do ano, um novo Código de Processo Civil. Está previsto um tempo de vacatio legis de 1 ano, né? E então teremos aí um código ser aprovado, mais ainda 1 ano para entrar em vigor, que é o tempo, não sei se suficiente, mas um tempo razoável para que possamos estudar um pouquinho o novo texto, meditar sobre ele, para que depois, então, ele entre em vigor já com toda a sua eficácia. Mas eu dizia, então, aos senhores da questão do número exagerado de processos, justamente para dizer o seguinte: são necessários filtros da nossa sistemática processual para que sejam admitidos recursos para os tribunais superiores? Em todos os países do mundo ocidental, onde há um número exagerado de processos, existem filtros, sim, existem, de modo que só chega à Corte Superior, seja ela ordinária ou especial, aquele processo que realmente merece chegar à Corte Superior. O Brasil passou por um momento, digamos, de redemocratização quando veio a Constituição de 88, e o STJ, quando criado, não fez esses filtros. Ele hoje admite e faz o meia-culpa, dizendo: olha, nós não fizemos os filtros, nós não quisemos adotar, por exemplo, uma súmula que ficou anacrônica, mas ela existiu, do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 400, não é, da jurisprudência simples do Supremo Tribunal Federal, que diz não caber recurso extraordinário quando tiver sido dada a questão ao problema questionado, uma interpretação razoável ao texto da lei, né? Então, se o tribunal deu uma interpretação razoável, não caberia o recurso. Seria um filtro importantíssimo que o STJ poderia ter adotado. Logo no começo da sua existência, instalado o STJ ele foi criado em 88 na Constituição, foi instalado no finalzinho de 89, ele já começou a decidir que não se aplicava a súmula 400 da interpretação razoável aos recursos especiais. Então, depois, alguns ministros, por exemplo, o ministro Salvo de Figueiredo, já falecido, de saudosa memória, importantíssimo personagem do Poder Judiciário brasileiro. Salvo presidiu a Escola Nacional da Magistratura por muito tempo. Enfim, foi um ministro que trabalhou muito duro pela magistratura do Brasil. E o Salvio mesmo dizia: olha, no começo nós não temos processo, nós precisamos ter processo, ele falava isso. Então, não vamos fazer essa coisa de filtro da súmula 400, vamos deixar os processos subir. E aí se formou uma jurisprudência no STJ, da qual hoje os ministros se ressentem um pouco e acham que poderiam ter feito o filtro lá atrás, adotado aquele filtro do Supremo Tribunal Federal. Então, um pouco de história também é importante, história recente, é importante trazer aos senhores, da jurisdição ordinária e não da trabalhista, os senhores veem também que é necessário recuperar um pouco dessa memória para que nós tenhamos presente o que seriam essas situações de filtros que não foram adotados pelos tribunais, que poderiam ter sido, e que talvez hoje tivéssemos o problema um pouco diminuído na sua magnitude, porque hoje o problema está bastante acentuado, bastante grave. Mas, nada obstante isso, nós vemos ainda, eu falava da litigiosidade no Brasil, e nós continuamos a entender que o Brasil é, sim, um país de peculiaridades bastante específicas
e de grande litigiosidade. A causa de tudo isso é uma causa complexa, é formada por elementos culturais, econômicos, educativos, de mentalidade mesmo, mas o principal é o aspecto cultural. Nós temos uma cultura demandista no Brasil, né? Então, o governo não cumpre o pacto social, ele descumpre a Constituição e as leis, o que faz com que aumente o número de demandas contra o governo em todos os seus níveis, né? Federal, distrital, estadual e municipal, e seja da administração direta ou indireta. Então, os maiores clientes, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal são entidades do governo em todos os seus níveis. Seja o governo como autor, seja como réu. Normalmente, como réu, o governo atua. E, para ter um exemplo, Porto Alegre, uma capital importante do país, tem 12 varas da Fazenda Pública, né, nessa capital. Das 12, 11 são destinadas a ações que particulares movem contra o poder público. Quer dizer, só uma é a ação, é uma vara onde o poder público move a ação contra os particulares, normalmente a execução fiscal. Então, para terem uma dimensão do que eu estou dizendo, em matéria de descumprimento do pacto social, vai ao Poder Judiciário, também o Poder Judiciário, nós temos um desvirtuamento do que seria a Justiça Federal no país, porque, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde existe justiça federal, sim, apartada da justiça estadual, mas lá o que importa é a matéria. Aqui, o que determina a competência da justiça federal é a pessoa jurídica de direito público. Não é? Quer dizer, então, vejam que já muda a perspectiva completamente. Lá, eles julgam a matéria federal, independentemente do órgão ser ou não uma entidade federal. Então, eles julgam o tema, e não há proteção do poder público nos Estados Unidos. Pelo menos essa é a grande maioria dos casos em que são submetidos lá ao exame da Justiça Federal Americana. No Brasil, isso dito não por mim, uma estatística da Ordem dos Advogados do Brasil, de que a Justiça Federal ela é protetiva do poder público. Esse protetivo, entendam, na medida em que isso for inteligível num ou outro sentido, de passar a mão na cabeça do poder público quando ele faz coisa errada. E porque, senão, a conta, no final, quem vai pagar somos nós, cidadãos, contribuintes, porque o patrimônio público é nosso, então, se sair, se condenar a União, por exemplo, a fazer pagamentos, quem vai pagar, no final das contas, somos nós, é um raciocínio, perdão da expressão, data máxima vem, um raciocínio tosco. Então, você tem que fazer o que a Constituição manda fazer, e não administrar o país. Se a Constituição manda fazer determinada coisa, tem que ser feita essa coisa. Mas se isso vai criar um problema, então que se puna o administrador improbo, se houver improbidade administrativa. Ou que se puna nas urnas o administrador incompetente, aquele que não soube atuar com eficiência administrativa. Mas não de você desvirtuar a aplicação e o entendimento da Constituição Federal no país e das leis também. Mas isso é uma outra história, então eu estava dizendo aos senhores que o problema é cultural. Nós temos um problema cultural que dele decorrem as ações judiciais que estão no foro brasileiro. O problema é complexo, eu conheço, não é simples. Então, nós estamos discutindo agora, nos estertores da aprovação do Código de Processo Civil, os problemas do efeito. Essa causa, problema cultural, dela decorrem efeitos, número exagerado de processo. Então, se combatem os efeitos com o novo Código de Processo Civil e outros mecanismos de filtro da jurisprudência, etc. Mas não a causa. Quando o nosso problema, então, não é praticamente, eu quero dizer isso, que o nosso problema não é de lei, nosso problema é de cultura, de mentalidade. Tivéssemos uma lei pouca, pequena, baixa, alta, não importa, e tivéssemos uma aplicação adequada e correta dessa lei, talvez não tivéssemos aqui nós discutindo o novo Código de Processo Civil. Vou dar um exemplo. Existe um artigo no Código de Processo Civil italiano, é o artigo 700. É redondo, então é fácil guardar o número, né? Que é o artigo que trata dos provimentos de urgência, que seriam os nossos cautelares, que tem todo um livro hoje no CPC, o livro 3º, livro específico sobre o processo cautelar, e não tem a eficácia que tem no processo civil italiano. Nós temos agora projeção no novo Código das tutelas de urgência, que seriam o gênero, do qual seriam espécies
as tutelas cautelares e satisfativas, não é? E com vários dispositivos tratando essa matéria também. Então, na Itália tem um artigo, curto, e dali se extrai uma eficácia absurda do processo civil italiano quanto aos provimentos de urgência. No Brasil, nós temos um livro do CPC, e não existe a eficácia que tem no direito italiano. Então, digo, o problema não é de lei, o problema é de aplicação da lei, ou de cultura para que os processos não cheguem a esse número exagerado, né, e que as lides sejam resolvidas por N meios, e o judicial é apenas um deles. Com tudo isso, nós vamos bater agora na questão do precedente judicial. O que significa esse precedente judicial? O que é ele? Não é? O que seria a súmula? O que é súmula vinculante? O que é uniformização da jurisprudência? Ou seja, questões que dizem respeito à produção da atividade jurisdicional e o que ela implica no regime federativo, como resvala nos demais órgãos que exercem o poder, como o executivo e o legislativo, qual é o papel do Poder Judiciário na federação quando produz a sua atividade jurisdicional. Então, esse é o grande desafio que nós temos com o novo Código de Processo Civil, e que começou com o problema da súmula vinculante do artigo 103A da Constituição, inserido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Né? Pelo regime tradicional da separação do exercício do poder, porque o poder é um só, né? Então a gente fala poder judiciário, executivo e legislativo para efeito didático e até de conformação de estrutura do Estado, mas na verdade o poder é um e ele é exercido com repartição, né? Quem produz as leis é o poder legislativo, como atividade básica e primária dele, não exclusiva. Quem administra é o poder executivo, né? Também não só é a atividade primária, também não é exclusiva dele. E quem decide é o poder judiciário. Também não é uma atividade primária, também não é exclusiva, porque o Senado, às vezes, julga o presidente da República em crimes de responsabilidade, pratica atividade jurisdicional e assim por diante. Então, as atividades típicas dos três poderes são essas, né? Administração pelo Executivo, legislação pelo Legislativo e decisão pelo Poder Judiciário. E, quando em quando, um ou outro poder se imiscui um pouco nas tarefas destinadas ao outro, mas sempre com uma autorização constitucional. É importante que isso seja dito, né? Decisão judicial praticada por outro poder só com autorização constitucional. Então, o Senado pode julgar o presidente da República em crime de responsabilidade, está julgando a ação penal perfeitamente. Ele tem autorização, está no artigo 52 da Constituição, tem autorização constitucional para praticar atividade jurisdicional. Não é? O presidente da República pode legislar por intermédio de medida provisória, existe autorização constitucional, com as limitações ali expostas no texto maior, mas o presidente pode exercer tarefa afeta a outro poder, desde que é autorizado pela Constituição. O judiciário pode legislar, não é tarefa dele, mas existe um artigo na Constituição que autoriza o Supremo a emitir súmula vinculante, que, no meu modo de ver, tem, sim, função legislativa. Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, tem caráter geral e abstrato, aplica-se a tudo e a todos, não é? De modo que, sendo a súmula de caráter geral e abstrato, ela se equipara à função legislativa. Então, no meu ver, o Supremo pode legislar por intermédio de súmula vinculante. Essa é a autorização que a Constituição lhe dá, com aquelas limitações X ou Y. Como é uma lei, a súmula vinculante, ela pode sofrer controle de constitucionalidade, como qualquer outra lei.
Uma lei aprovada pelo parlamento, 500 e tantos parlamentares, ainda que tenha passado por uma comissão de Constituição e Justiça, ainda que tenha passado pelo crivo presidencial do veto por inconstitucionalidade, por exemplo, aprovada a lei, sancionada, entrada em vigor essa lei, aprovada pelo parlamento, qualquer juiz do país pode fazer o controle concreto de constitucionalidade dessa lei e deixar de aplicá-la, por entendê-la inconstitucional. Né? Por que uma lei aprovada pelo Supremo Tribunal Federal também não poderia sofrer o mesmo controle? Então, parece até um pouco estranho falar isso, mas é absolutamente legítimo, é constitucional isso que eu estou dizendo aqui aos senhores, de um juiz, diante de uma súmula vinculante, ao interpretá-la, poder entender que ali há uma inconstitucionalidade, deixar de aplicar, justificar, deixo de aplicar tal súmula por entendê-la inconstitucional, por essa e aquela razão. Né? E fazer esse controle de constitucionalidade, dado o caráter geral e abstrato de que se reveste a súmula vinculante. Portanto, ela é equiparada à lei para todos os efeitos. Exemplos de súmula do Supremo inconstitucional existem vários. Se quiserem, posso dar alguns. Né? Exemplo, súmula 3 ou 5, um dos dois números, não me recordo agora, que diz que existe contraditório no processo administrativo do Tribunal de Contas. Sim. Aí o Supremo coloca uma vírgula e continua. Salvo quando se tratar de processo... Espera um pouquinho. A Constituição diz, com todas as letras, no 5º, inciso 55, que se dará contraditório nos processos administrativo e judicial. É garantia fundamental. Como é que eu vou diminuir uma garantia constitucional por interpretação? Não é possível. A hermenêutica constitucional diz que você tem que interpretar ampliativamente um direito fundamental. Os demais dispositivos da Constituição devem ser interpretados restritivamente. São regras básicas da hermenêutica. Nunca um direito fundamental, que se interpreta ad amplianda, nunca ad restringenda. Mas o Supremo fez isso na súmula do Tribunal de Contas, de modo que é inconstitucional. Uma outra, dizendo que no processo sancionador administrativo, ou seja, para impor penalidade a funcionário público, não é nulo esse processo se não tiver sido dado o advogado com defesa técnica, portanto, ao réu desse processo administrativo. A Constituição diz que o contraditório e a ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, será dado ao litigante no processo judicial e administrativo. Eu instauro um processo administrativo e não dou ampla defesa ao litigante, eu dou defesa. Se não tiver uma defesa técnica de advogado, o réu do processo administrativo, ele não tem ampla defesa. Ele terá tido, no máximo, uma defesa. Ele não sabe o que é uma portaria inepta de processo administrativo, ele não sabe o que é prescrição da pretensão punitiva administrativa do Estado. Então, se não tiver advogado, ele não terá tido uma ampla defesa. Poderá ter até tido defesa, ampla nunca. De modo que essa súmula, ao meu ver, é absolutamente inconstitucional. Mas ela foi editada num momento em que havia quase 1 milhão de processos no Brasil por nulidade de processos administrativos. Em todas as instâncias, prefeituras de todo o Brasil bateram ao Supremo Tribunal Federal, governadores, etc. Dizer, olha, se o Supremo não interpretar essa matéria como sendo de validade desses processos, todo mundo está pedindo reintegração nos cargos, atrasados. Isso vai dar é impagável. Essa conta não se paga no Brasil. Então, é mais uma vez o Supremo administrando o país e não julgando de acordo com a Constituição. Não é? Então, eu digo que a Constituição diz o que ela não diz, desrespeito à Constituição, emito uma súmula vinculante e tolitor quaestio. Não se fala mais nisso. Data venia, isso não é federativo. Não é? Ou, como se costumava dizer até bem pouco tempo atrás, isso não é republicano. Não é? Quer dizer, de decidir contra a Constituição Federal. E a súmula da algema, que foi editada, todo mundo aplaudiu a súmula da algema no seu mérito. Não é? Muito bem. Só que eu não cumpri os requisitos constitucionais. Não tem nenhuma decisão do Supremo anterior a ela que justificasse a edição de uma súmula vinculante. Porque a Constituição Federal diz, o Supremo, depois de reiteradas decisões sobre uma mesma matéria, reiteradas. Tanto assim, tem que haver mais de uma, pelo menos,
2. Então, na terceira é que ele tem que tomar essa medida, no mínimo. A da algema foi a primeira que chegou ao Supremo. Não havia nenhuma decisão anterior a respeito disso. Então, ele emite uma súmula vinculante, porque estava no calor da coisa, no calor de alguns procedimentos da Polícia Federal, enfim, abusivos, ilegais, e precisava ser tomada uma providência mesmo mais firme e mais expedita, e o Supremo resolveu fazê-lo por intermédio de uma súmula vinculante. Todo mundo aplaudiu, porque no mérito ela realmente é importante, e séria e correta, mas padece dessa inconstitucionalidade por conta de não ter havido nenhuma decisão, de não cumprir os requisitos constitucionais. Enfim, o juiz pode descumprir uma súmula vinculante perfeitamente, desde que justifique que ela é inconstitucional, faça o controle concreto. Podemos transportar isso para o sistema que vai ser implementado pelo Código de Processo Civil? Então, agora vamos discutir aqui com os senhores o que é a súmula. O TST emite vários enunciados, súmula é o conjunto. Então, normalmente a gente usa ou de uma sinédoque ou de uma metonímia falando que a súmula número tal, na verdade é o enunciado número tal da súmula. Súmula é uma só, tem que ser usada no singular essa expressão, Então, é o conjunto da jurisprudência predominante em determinado tribunal. Isto é a singular, súmula. Então, ela é editada por intermédio de enunciados que são numerados, numeração crescente normalmente. Essa súmula, ela pode ser editada no tribunal por intermédio de provocação dos próprios integrantes do tribunal, como também por intermédio de um instituto que no processo civil se denomina uniformização da jurisprudência. Falava agora há pouco com o ministro Dallazen, antes de começar a exposição, e ele me disse que existe uma lei dos anos 70 que até previa no processo de trabalho uma uniformização de jurisprudência, não é, ministro? 5.584. Número? 5.584, o ministro está me lembrando aqui. E essa lei previa a uniformização de jurisprudência no processo de trabalho, mas que os tribunais regionais não tinham e não têm o costume de editar, enfim, fazer a uniformização da sua própria jurisprudência. Não é? O Código de Processo Civil já prevê, no seu artigo 476, Código vigente, o incidente de uniformização da jurisprudência. Então, a súmula também pode se originar do incidente de uniformização da jurisprudência. O tribunal pode uniformizar. Normalmente, os tribunais de justiça dos estados, na justiça comum, uniformizam a sua jurisprudência, mas dificilmente emitem súmula. Porque o ideal seria que, ao uniformizar a sua jurisprudência, o tribunal já editasse um enunciado da sua súmula, não é? Sumulasse aquela matéria, e não apenas uniformizasse a jurisprudência para ficar jogada num canto lá sem uma sistematização. Mas isso também não tem ocorrido na Justiça dos Estados, muito embora haja tribunais que editem costumeiramente enunciados para a formação da sua súmula. O fato é que súmula pode ser originária, portanto, de um procedimento dentro do tribunal criado pela própria corte, pelos seus ministros ou desembargadores, quando do exame de um recurso ou de uma ação de competência originária, como pode também se originar de um incidente de uniformização de jurisprudência que pode ser provocado tanto por um magistrado como pelo Ministério Público ou mesmo pelo advogado, pela parte. O incidente de uniformização pode ser suscitado pela parte. Muito bem, então, súmula é isto. O que o sistema do civil law, do direito originário do direito romano, ao qual o nosso é filiado, nós somos, o direito brasileiro é da família do civil law, e não do common law, do direito comum, em inglês, anglo-saxônico. Então, nós adotamos a sistemática de o tribunal, o Poder Judiciário, julgar as matérias que lhes são afetas. Não é? E não temos uma sistemática como existe no direito anglo-saxônico, que é completamente diferente da nossa. Costuma-se dizer, o Daniel Mitidiero vai falar daqui a pouquinho aos senhores,
com relação às cortes constitucionais, talvez ele toque nesse assunto, mas existe, nos países do common law, uma sistemática diferente, porque nesses países os juízes são eleitos pelo povo. Começamos daí. É uma sistemática de recrutamento de magistrados que é diferente da nossa. Completamente. Magistrados do Ministério Público e da magistratura mesmo são recrutados por forma de eleição. No Brasil, nós fazemos concurso público. Quer dizer, cada país tem a sua sistemática de recrutamento de juízes. Não é? No Brasil, nós temos essa. E aqui no Brasil, o juiz decide. Ele não edita textos normativos com força vinculante, com força de lei. No common law, a vinculação das decisões dos precedentes é muito complexo o sistema do common law em matéria de precedentes. O que nós chamamos de precedente aqui, na verdade, é decisão judicial já julgada. Aqui nós chamamos de precedente. No direito anglo-saxônico, precedente não é isso. Precedente tem uma outra conotação. O que é precedente não é a corte que diz, é o juiz seguinte. O juiz dali a 5 anos, dali a 10, dali a 100 anos é que vai dizer o que é precedente. E dentro de uma decisão judicial no sistema anglo-saxônico, o que é precedente naquela decisão também é o juiz futuro que vai dizer. Às vezes ele pega um obter dicta qualquer dentro, ou obter dictum, singular, qualquer coisa lá dentro, ele pega daquela decisão judicial e fala, aqui há o precedente. O famoso caso Marbury-Madison, julgado pela Suprema Corte Americana há 200 anos atrás, aproximadamente, esse caso ficou famoso como o que deu início ao Judicial Review, né, ao controle de constitucionalidade das leis no direito norte-americano. Na verdade, o caso era da posse de um deputado. Estava em discussão se aquele deputado ia tomar posse, não ia tomar posse no Congresso Nacional. Não tinha nada a ver com o exame de constitucionalidade de lei. Então, isso era uma fundamentação lá dentro, uma consideração lateral dentro de um acórdão da Suprema Corte Americana. E aquilo é que virou precedente. E não se o deputado vai tomar posse ou não vai tomar posse, quais são as razões. Então, vejam, então não é o dispositivo que fez precedente. O que fez precedente foi a fundamentação, um aspecto de menor importância. E quem disse que aquilo é precedente, 130 anos depois, é que um juiz futuro americano é que foi pegar aquilo e falou, olha, existe uma coisa que eu vou dar agora como precedente. Eu vou julgar essa matéria nesse sentido. Então, ele fixou o que era precedente numa decisão da Suprema Corte 130 anos depois. Aqui no Brasil, nós estamos chamando de precedente, ou de súmula com efeito vinculante, aquilo que o tribunal diz que é, e ele determina que aquilo é precedente e que aquilo vincula. Quer dizer, não tem nada a ver com o direito anglo-saxônico, vamos deixar bem claro isso. Não tem nada a ver o nosso sistema de precedentes à brasileira, chamemos assim, né, ou tropicalizando o sistema de precedentes norte-americano, anglo-saxônico, para o Brasil. Então, às vezes, a gente vê colegas falando, ou algum escrito aqui ou acolá, fala assim, não, que nós estamos common-lawizando o país. Quer dizer, nós estamos fazendo com que o Brasil vire um misto de common law com civil law. Não é verdadeiro. Quer dizer, o common law é outra coisa, completamente diferente, e lá precedente não vincula, hein? Não vincula. Quer dizer, a força vinculante é do argumento da decisão judicial, e não da caneta, porque proveio de tal ou qual tribunal. Isso é importantíssimo falar aos senhores. Quer dizer, o que é importante é a fundamentação. Eu trago aqui uma palavra de hermenêutica muito importante do Carlos Maximiliano, foi ministro da Justiça, um gaúcho, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, comentou a Constituição da República lá atrás, algumas delas, e tem um livro fantástico, Hermenêutica e Aplicação do Direito, até hoje. Ele é, se vocês pegarem a estrutura, vocês vão falar, que livro antigo, mas leiam, mesmo sendo antigo. Vocês perceberão a modernidade dele. Então, esse livro, Carlos Maximiliano dizia, fujam dos juízes aresteiros, aqueles que, para decidir, querem ver se já tem um acórdão, se já tem uma súmula, se já tem... Fujam desses juízes, porque o que importa não é o acórdão, não é a súmula, o que importa é a fundamentação do acórdão.
É o poder que ele teve de te convencer de que aquilo é acertado. Isso é que é importante numa decisão judicial. Né? E não a autoridade do tribunal, da caneta que emitiu aquela decisão judicial, aquela outra. Então, é uma palavra muito importante do Carlos Maximiliano, que eu quero deixar registrado aqui a vocês e remetê-los a essa leitura que é muito agradável. Então, o problema do common law, lá existe jurisprudência que pode ser fonte do direito um pouco mais acentuada do que no sistema do civil law. Isso não significa que num common law não exista lei, existe lei e lei vincula. Essa vincula, tanto lá como aqui. Nos dois sistemas, a vinculação da lei é constitucional. Existindo lei, não há mais que se falar em nada. Tem que se interpretar e aplicar a lei. No sistema do common law, os precedentes e o que é precedente vai ser avaliado no futuro, podem ou não ter uma aplicação, também vai ser avaliado no futuro. E lá existem algumas regras, como, por exemplo, regra de se aquela matéria já está superada, então o próprio juiz futuro fala, existe até um precedente aqui, que já tem sido aplicado em 3, 4, 5 casos, eu não vou aplicar, isso aqui está superado. Então, eles chamam isso de overruling, quer dizer, foi ultrapassada essa matéria, não vão aplicar. Uma outra questão, olha, está parecendo que a matéria é igual, mas não é. Tem aqui uma vírgula que distingue um caso do outro, então é o distinguished, que é o outro instituto do direito anglo-saxônico que faz com que não seja aplicado aquele precedente. E outros mecanismos parecidos. Né? Mas o fato é que, mesmo assim, não há uma vinculação. O juiz, para aplicar o precedente, ele tem mecanismos para fazer isso, né? Ou não aplicar. Mas, quando há uma lei, ele deixa de considerar aquele precedente. Há 2 anos veio um professor inglês, Neil Andrew, aqui em São Paulo, no Brasil, lá em São Paulo, fazer a publicidade do livro que ele editava no Brasil, O Processo Civil em Inglês, traduzido pela professora Teresa Wamberg, que foi a relatora da Comissão do Senado, que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil, em discussão. E o Andrew falava assim, olha, vocês estão querendo copiar alguns institutos, assim, tropicalizando, né? Copiar alguns institutos do direito inglês, nós estamos loucos para aplicar o sistema de vocês lá na Inglaterra. Vocês estão completamente desvairados querendo aplicar o sistema anglo-saxônico aqui. Nós estamos doidinhos para que tenha uma lei que diga o que é, coloque as cartas sobre a mesa, diga qual é a regra do jogo. Isso é tarefa da lei, é muito melhor. Por que vocês estão querendo nos copiar naquilo que não é interessante? Isso dito por um professor inglês processualista civil, que está editando um livro no Brasil. Editou o livro. O livro dele está na 2ª edição, editado pela Revista dos Tribunais. Então, é só um depoimento recentíssimo de um professor inglês sobre as nossas tendências de common law aqui no Brasil. Não é? Quer dizer, acho que todos nós temos que procurar a nossa própria identidade, enfim, nada obsta, nada contra você trazer experiências que possam se adaptar e possam dar certo no direito brasileiro. Né? Mas essas advertências nós temos que fazer, temos que meditar nessas coisas que são faladas pelas pessoas que entendem essa matéria e que nos vêm aqui dizer algumas palavras a esse respeito, né? Como é o caso do Neil Andrew. Bem, voltando aqui, jurisprudência, portanto, do common law é uma coisa, a jurisprudência brasileira. O novo projeto do Código de Processo Civil, ele prevê, aqui no artigo 520, o projeto, né, um dispositivo que trata do precedente judicial. Então, há uma consideração, sim, do novo Código de Processo Civil para essa matéria que nós estamos discutindo. Depois do capítulo da sentença e da coisa julgada, né, que parece que foi falado ontem aqui, o tema da coisa julgada com os senhores, existe
o capítulo 15, artigo 520 e seguintes do projeto. Não é? Capítulo 15, esse que tem o título do precedente judicial. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Quer dizer, tribunal uniformizar a jurisprudência parece claro. Né? Já existia no Código passado, um código em vigor, né? Já existe, não foi revogado ainda, o Instituto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. No processo do trabalho também existe, né? Com essas peculiaridades que já falamos aqui, inclusive da lei que prevê essa matéria nos tribunais regionais. Agora, o que é manter a jurisprudência estável? Então, não pode nunca mais mudar? Quer dizer, que sentido que teria uma jurisprudência imutável, né? Quer dizer, estabilidade é uma coisa, imutabilidade é outra. Não é a mesma coisa. Então, temos que também parar para pensar um pouco nisso. Estável significa uma jurisprudência que, para se modificar, é preciso que haja todo um movimento justificador dessa modificação. Eu trago aqui como exemplo, não bom, um exemplo ruim aos senhores, do que ocorre hoje no STJ. Eu não sei qual é a experiência do TST, porque eu não milito diretamente na área do processo do trabalho, então eu não tenho a experiência do TST. A minha experiência profissional é do STJ, profissional e acadêmica também. O que o STJ faz? Existe hoje uma jurisprudência sobre determinado tema federal, e tem 5, 6, 7, 8 correntes diferentes sobre o mesmo tema. Então, a jurisprudência não é estável, no meu modo de ver. A estável seria aquela que se mantém por um certo período cronológico, não sei precisar qual que seria o correto, qual cronologia que seria mais adequada, mas que se mantenha, né? Então, hoje, por exemplo, nós vamos entrar com uma ação civil pública no processo civil comum. Eu não sei se o prazo de prescrição é 5 anos, se é 10, porque o STJ tem vários acordos, e na execução é a mesma coisa, tem até de 20 anos. Eu não sei se tem de 15, 20, 15, 10 e 5. Qual que é o prazo? Eu não sei. Ah, mas se cair numa turma que entende que é 15, porque isso não está uniformizado. Eu não sei qual é a jurisprudência estável do STJ nessa matéria. Tem uma outra, do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, também, que diz que a coisa julgada é erga omnes, mas se aplica somente a alguns omnes, e não a omnia toda. É erga omnes, mas non troppo. Né? É meio estranho. Então, é a lei que diz isso. Eu sempre escrevi que essa lei, quando diz isso, é absolutamente inconstitucional, né? Formal e materialmente. Essas razões aqui, a gente daria mais uma outra conferência aqui para vocês, para discutir coisa julgada em ação coletiva. Mas, de qualquer forma, chega no STJ e ele diz, não, o artigo 16 se aplica a todo o Brasil. Outros dizem, não, o artigo 16 realmente faz com que a coisa julgada seja restrita ao âmbito da competência do juiz que emitiu a sentença. E agora? Mas ele está sujeito à jurisdição de um tribunal. Então, é, no mínimo, a região do tribunal ou coisa do gênero. Nós não sabemos qual é a jurisprudência do STJ. Então, estabilidade de jurisprudência é uma coisa estranha. Outro dia, estava no STJ, na terceira turma, digo a turma, fazendo uma sustentação oral. Antes de mim, falou um advogado do Norte ou do Nordeste, que trouxe a jurisprudência instável do tribunal. O advogado mencionou o seguinte, ele estava com 3 acórdãos na mão do mesmo ministro. Os senhores estão achando engraçado, mas eu não contei metade da história ainda. 3 acordos do mesmo ministro, 3 decisões completamente diferentes sobre o mesmo tema. Agora que vem o engraçado, agora dá para rir. No mesmo dia. Sim, senhor, no mesmo dia. 24 de abril de 2010, uma coisa assim. No dia tal, e o advogado falava da tribuna, assim, esbravejando. Como é que é possível esse tribunal e tal? Olha aqui o acorde, e fazia assim. O acorde, Vossa Excelência, dia tal,
o acordo no número tal dizia A, o número tal dizia B e o número tal dizia C, do mesmo dia, do mesmo ministro. Não é de um ministro e de outro da mesma turma, é o mesmo ministro. Agora, nós sabemos que o problema da colegialidade do Brasil não é de hoje, né, que ele existe. Então, das decisões colegiadas serem, na verdade, não tão colegiadas como deveriam ser, né? Porque não é possível, materialmente, um tribunal resolver milhares de recursos que estão ao cargo de um ministro. Não é possível. Por isso, os ministros têm assessores, né? Então, há ministros que têm 10, 15, 16, 20. No Supremo tem até 20, 26 assessores. Já peguei lá no Supremo Tribunal Federal um gabinete com um ministro assim. Agora, o ministro, quando ele controla tudo, mas também não dá para controlar tudo. É um absurdo você querer que o ministro controle tudo. Então, essas coisas acontecem. Elas fazem parte, digamos, do risco do erro, não é? Esse risco existe. E é humano, isso nós temos que entender que é humano. Então, parece até folclórico falar uma história dessa aqui, que isso aconteceu verdadeiramente, né, no STJ, e acontece todo dia. Esse caso, alguém levantou lá, mas pode ter outros casos também, iguais, parecidos. E é humano, pode acontecer, ninguém está livre disso. Agora, essa jurisprudência, ela é fruto do volume exagerado do processo no Brasil. Por isso é que o ministro tem que ter 20 assessores, cada um tem que seguir a linha do gabinete, ok, mas às vezes um não conversou com o outro e sei lá o que aconteceu, e saíram 3 acordos diferentes no mesmo dia. Também não dá para controlar tudo. Agora, essa jurisprudência nós queremos que vincule. É isso que o Código de Processo Civil quer. Quando ele diz assim, no 521 do projeto, para dar efetividade, diz o 521. Né? Vou achar aqui o texto exato. Vou falar na minha mão aqui. Para dar efetividade ao disposto no 520 e aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da duração razoável do processo, da proteção da confiança e da isonomia, as posições seguintes devem ser observadas. 1. Juízes e tribunais seguirão as decisões e os precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. O que é os juízes e tribunais seguirão? Isso seria vinculante? A doutrina que tem escrito sobre esse tema, ainda sobre direito projetado, não direito já em vigor, diz que é vinculante, sim, é jurisprudência vinculante. Então, nós estaríamos introduzindo no Brasil a denominada jurisprudência vinculante. Não apenas a jurisprudência orientadora, não é? Aliás, o TST tem a orientação jurisprudencial, que é uma outra figura também, que tem verbetes, enunciados, além da súmula. Né? Então, a jurisprudência deixaria de ser uma fonte de orientação de direito, mas passaria a ser uma fonte obrigatória do direito, e os juízes e tribunais deveriam observar, sim, o direito jurisprudencial. Não é? Então, a jurisprudência passaria a ser uma fonte equiparada à lei. Então, sistema federativo, isso é possível? No meu modo de ver, precisaria haver uma autorização constitucional para que isso pudesse ser validado no país. No meu modo de ver. Eu acho que não é à toa que se estipulou uma súmula vinculante ao Supremo Tribunal Federal por intermédio de emenda constitucional. Então, o Supremo está autorizado a fazer com que essa jurisprudência vincule, e não é toda ela. É só aquela que ele diz que é vinculante. Existe um processo bastante rígido de emissão de súmula vinculante. Tem que ter a maioria absoluta do tribunal, enfim, tem os requisitos constitucionais todos lá. São rígidos. Né? Então, para que isso aconteça no âmbito do Supremo, houve necessidade de uma emenda à Constituição da República. Por que para outros tribunais não haveria necessidade de emenda constitucional? Bastaria que isso fosse feito por meio de introdução
de norma infraconstitucional, como é uma norma do Código de Processo Civil. Então, com a devida vênia, não é? Eu entendo que essa matéria ela não prescinde de introdução constitucional para que ela possa ter a validade e a eficácia que dela se pretende aqui no país. Então, não é com uma simples alteração do Código de Processo Civil que nós poderemos fazer com que o Judiciário legisle. Para legislar é uma função atípica, não é do Poder Judiciário, não é típica dele. Então, para ele poder legislar, tem que ter autorização constitucional. Para o Supremo, tem. Então, na verdade, vejam o paradoxo e a incoerência. O Supremo precisaria de autorização constitucional e é muito rígido o processo de emissão de uma súmula vinculante para ele fazer isso. Os outros tribunais, bastaria uma mera jurisprudência interna do tribunal e os juízes estariam obrigados a respeitar essa jurisprudência como fonte do direito, como se lei fosse. Né? Agora, para dizer que não é lei, então nós vamos continuar na mesma. Se essa jurisprudência, do jeito que está no artigo 521 do CPC, do projeto do CPC, não for vinculante, então será uma jurisprudência como outra, como é hoje. Não é? Como sabemos, o tribunal decidiu de tal maneira, é importante, porque é um tribunal superior, por exemplo, não é? Então, os juízes da instância inferior, a tendência é que observem, sim, a jurisprudência do Tribunal Superior naquela matéria, que lhe afeta. Mas não é o que está parecendo. Então, no meu modo de ver, se é vinculante, e parece que é, se não é vinculante, não tem sentido nenhum tratarmos essa matéria no Código de Processo Civil. Uma jurisprudência como outra qualquer, como tem sido até hoje. Ora o juiz acolhe, ora o juiz deixa de aplicar a jurisprudência, justifica e ficamos na mesma. Agora, se está no projeto do Código de Processo Civil precedente judicial com essa força de direito jurisprudencial, terá força de lei, sim. E, para isso, tem que ter autorização constitucional. Eu não consigo enxergar essa matéria sem uma autorização constitucional para os tribunais legislarem. Eu não consigo ver isso. Né? Infelizmente, uma constatação que eu faço, evidentemente que eu submeto ao exame de todos, ninguém aqui é o dono da verdade, mas é uma opinião minha. E se é lei, também passa pelo controle difuso da constitucionalidade. Né? Se uma súmula ela tem vinculação, como parece que o novo CPC quer deixar claro, né? Se ela tem força normativa, ela passa a ser equiparada à lei e, portanto, eu, juiz, posso, sim, fazer o controle de constitucionalidade. Deixo de aplicá-la por entendê-la inconstitucional, por exemplo, nessa ou naquela matéria, justifico o porquê disso e deixo de aplicar. Né? Agora, o interessante é que, falando dessa súmula outro dia no STJ, desse projeto, algum ministro lá argumentou com o seguinte: mas espera um pouquinho, como é que a minha decisão vai ser, o juiz vai examinar e vai deixar de aplicar? Eu achei... Mas vejam a cabeça, o importante é a cabeça, não é o tema, é a cabeça. Então, se eu, Tribunal Superior, quero fazer um CPC e incluir ali que a minha jurisprudência vincula, eu não quero ter a contrapartida, quer dizer, eu quero ficar imune a qualquer tipo de controle, quer dizer, que ninguém pode dizer se aquela súmula é ou não constitucional, se aquela jurisprudência é ou não constitucional. Eu acho estranho, no mínimo. Não é? Então, acho que deveríamos parar um pouco para pensar e verificar, bom, eu estou legislando sem autorização constitucional. Eu legislo e ainda quero que o juiz que vai aplicar não fique sujeito àquela legislação, eu acho um pouco demais. Mas, de toda forma, eu acredito que seja passível, sim, de controle de constitucionalidade das leis. Eu gostaria de falar um pouquinho mais aqui aos senhores a respeito desse tema. O tema é palpitante, mas a minha tarefa aqui era simplesmente trazer uma ideia do que seria essa atividade atípica do Poder Judiciário, que é de criação de texto normativo vinculante, dizer que ela não é propriamente do common law, é uma adaptação brasileira mesmo, e dizer que, apesar disso,
para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos uma conformação constitucional. Quer dizer, antes de a Constituição autorizar uma medida dessa magnitude, como é uma jurisprudência que vincula, né, é preciso que haja um debate na casa, no foro adequado, que é o Congresso Nacional, no processo legislativo de emenda constitucional, e não no processo legislativo de uma lei ordinária. Bom, então, senhor presidente, ministro João Oreste Dallazen, agradeço mais uma vez a honra em ter podido fazer uma exposição aqui aos senhores sobre o tema do precedente e me coloco à disposição para eventuais questões que forem endereçadas, desejando a continuação do sucesso desse evento. Sucesso ele já tem, a continuação do sucesso com as exposições que se seguirão. Muito obrigado.